Nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Deus. Estamos aqui juntos para declarar a nossa necessidade do Senhor. A transformação veio de Ti, vem de Ti. O poder é o Senhor, vem de Ti, é o Senhor. Nós te amamos e desejamos e dependemos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Nada, Senhor. O Senhor nos religou, Pai, a Deus. Jesus nos religou ao Pai. E, Senhor, nós te pedimos, como filhos desejosos da Tua presença, fala conosco, Deus. Fala conosco. Nós, como igreja, declaramos que abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Para a Tua palavra santa, Pai. Tua palavra que tem poder para nos transformar. E nós pedimos que esse milagre aconteça, Senhor. Usa-me, Pai, como filho necessitado de Ti, Senhor. Que se não for a Tua presença eu não tenho o que dizer, Senhor. Por isso tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Fala, Senhor. Fala. Faça que o milagre aconteça. Que a Tua palavra, Senhor, se torne rema em nossos corações, Senhor, e dê fruto para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. E eu repreendo, Pai, o ladrão, o diabo que quer roubar a semente, Senhor. Eu repreendo e declaro que não tem autoridade sobre as mentes que aqui estão, em nome de Jesus. E eu profetizo que o Teu querer se cumprirá em nosso meio. E a palavra que o Senhor separou, Pai, para que fôssemos ministrados, nós receberemos, em nome de Jesus, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, amém? Pode sentar, meu irmão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, levitas. O apóstolo está hoje em Paraty, a igreja está sendo inaugurada agora, amém? Pode aplaudir o Senhor com alegria? Aleluia! Glória a Deus. Está tendo um culto, tem uma equipe apostólica lá desde quarta-feira. Desde a semana passada também outra equipe arrumando, deixando tudo em ordem para glorificar a Deus e para que a vontade do Pai se cumpra, não apenas naquele bairro, mas na cidade de Paraty. Como nós cremos que já se cumpre através de tantas igrejas, amém? Através dos filhos que lá estão. Mas se o Senhor nunca tirou do nosso coração, porque era a vontade do Pai, eis-nos aqui e fomos, amém? Levar a palavra de Deus, a estaca do Evangelho, da transformação, da salvação naquele lugar. Então que esteja em suas orações constantemente a igreja de Paraty, os nossos irmãos de lá, amém? Os irmãos que hoje estão recebendo o amor de Deus, que participaram do evangelismo e estão indo pela primeira vez na igreja, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E Deus nos trouxe uma palavra, o Senhor é Deus fiel, e tinha algo para nos alimentar no dia de hoje, amém? E graças a Deus a gente vai desfrutar disso como igreja, né? É uma palavra que expõe os propósitos de Deus para nós e que a gente receba com o coração feliz, com o coração disposto, amém? Glória a Deus. Abre tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos traçar um paralelo aqui de duas histórias e uma promessa. Duas histórias e uma missão. Um propósito de Deus para nós. E a gente vai compreender que a gente faz parte dessa promessa, que nós estamos no processo para a conquista do plano de Deus para nós. Nós vamos falar de Josué. Quem aqui já ouviu falar sobre Josué? Grande guerreiro de uma nova geração, que levou o povo de Israel a tomar posse da promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes da promessa que Deus deu a Abraão. Amém? Que ele seria pai de uma grande nação, tão incontável quanto as estrelas do céu e as areias da praia.
Amém? Seria incontável. E Abraão firmemente seguiu o propósito de Deus e cumpriu. E lá se formou o povo de Deus através da sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos, né, de Jacó foram que formaram o povo de Israel. Mas já ficaram cativos no Egito. Já ficaram cativos. E por ali ficaram por 400 anos. Cativos, sendo escravo ali, trabalhando daquela forma. E não era esse o propósito de Deus para o povo. Ele tinha uma promessa que foi derramada sobre a vida de Abraão. Amém? E então ele levanta um homem de Deus, um homem de Deus chamado Moisés, hebreu, do povo de Deus. O faraó levantou um decreto, porque o povo hebreu cativo no deserto, cativo no Egito, ele crescia em número, em força também. E o faraó começou a se assustar com aquilo. Então ele começa a criar alguns decretos para que deixasse de crescer aquele povo. Ele chama duas doulas, né, duas mulheres que faz parto, para matar os meninos que nasciam, para que deixassem de gerar vidas no povo de Deus, no povo cativo ali de Israel. E elas não obedeceram ao faraó, porque obedeceram a Deus, porque mandou asfixiar as crianças, que os meninos que nascessem fossem mortos por asfixia. Elas não obedeceram. E o faraó não desistiu, até que no último decreto que ele fala que deveriam jogar os homens, os meninos, no rio para serem mortos. E houve esse decreto. No desespero, a mãe de Moisés coloca o filho no rio, mas já com a intenção de ele ser encontrado para ele ficar vivo. E ele é encontrado pela filha de Faraó, que cria ele no palácio, como um príncipe. Moisés, então, ele por todo o tempo, ele cresce em sabedoria, em conhecimento, né, com tudo que é necessário, mas ele é hebreu. No coração dele, ele sabe que ele é povo de Deus. Até que um dado momento o Senhor chama e fala: Moisés, eu vou te usar para libertar o povo e sair. E ali, do meio em que ele foi criado, ele foi até os hebreus e declarou o que Deus tinha falado a ele, que ele deveria conduzir o povo a ser liberto da escravidão do Egito. Então, ousadamente, ele fez isso. Ousadamente, ele foi e enfrentou todas as pragas, todas as dificuldades que o faraó foi criando para que o povo não fosse liberto, porque eles faziam as regalias, eram escravos, mas eles já eram fortes e poderosos. Era o povo de Deus. É um povo que o Senhor escolheu como teu. O Senhor formou baseado em uma promessa, tinha um propósito. E as coisas caminharam, eles foram libertos, passaram em seco no Mar Vermelho, e ali começaram a caminhada, só que eles pecaram. Eles constantemente pecavam, murmuravam, idolatravam, tinham vícios do Egito, que eles traziam dentro deles esses vícios de idolatria. E quando Moisés passou um tempo na presença do Pai, no monte, eles fizeram um bezerro de ouro, pegaram tudo que tinham e fizeram um Deus para se idolatrar. E lembravam das cebolas, de tudo que tinha no Egito e de algumas coisas, sempre lamentando o propósito de Deus, mesmo Deus sendo fiel, fazendo com que os seus calçados não fossem gastos, tinham o maná diariamente e toda a provisão que Deus tinha para aquele povo diariamente no deserto. A caminho de uma terra prometida, que Deus falou, que manava leite e mel, disse claramente a Moisés, que deu essa promessa a Moisés. Encaminha o povo a uma terra que mana leite e mel. Vocês vão guerrear com aquele povo e vão receber por herança uma terra pronta, já com plantio plantado, já com tudo que é necessário para vocês começarem a cumprir o propósito meu na terra, serem o meu povo, e já era o povo de Deus.
Então Moisés envelheceu e a gente parte de Josué, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será o vosso termo, será o vosso espaço, será a terra que eu prometi, que é fruto da minha promessa. Por que Moisés envelheceu e não desfrutou da promessa de Deus? Porque aquela geração errou, aquela geração pecou tanto contra Deus. Em um dado momento, Moisés separa os espias, eles vão espiar a terra, 12 espias, e eles enxergam os gigantes que tem na terra prometida, as frutas, tudo aquilo que realmente Deus prometia. Existia uma terra que manava leite e mel, mas tinham gigantes com grandes armas, e uma população incontável e muito forte, e trouxe medo ao povo. E apenas Josué e Calebe tiveram uma visão profética, uma visão de fé, uma visão de quem crê numa promessa que Deus havia instituído. Eles olham a terra e realmente tem gigantes, e a terra tem fortalezas, mas que eles deveriam cumprir e obedecer a Deus, fazendo que a vontade do Senhor fosse feita e eles entrassem a terra e possuíssem. Mas como o povo decidiu não fazer isso por conta dos outros 10 espias, Deus falou que aquela geração não entraria na terra prometida. E passaram-se um tempo no deserto, 40 anos no deserto, até que morresse aquela geração, e os filhos daquela geração, porque a promessa dada a Abraão e a Moisés, é que a descendência de Abraão, de Moisés, fossem participantes da promessa. Então não era um outro povo, era o mesmo povo, o povo de Deus, mas não aquela geração que foi desobediente e pecou e idolatrou e não foi ousada e não obedeceu a Deus, não viveu em obediência. Então, o Senhor levanta Josué e declara: Josué, Moisés morreu. Você tem um propósito para cumprir, você tem uma missão. Versículo 5, ninguém te poderá resistir, isso Deus falando a Josué, tá? Resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, nunca te deixarei, jamais te desampararei, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde for que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo nele que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor, Ele levanta Josué como um novo líder daquele povo e declara as promessas que tinham sobre Moisés, serão sobre a tua vida. Eu serei contigo aonde você for. Onde você pisar, a planta do teu pé será ali declarado solo santo. E você será herdeiro, somente esforça-te, tem bom ânimo. Então, Josué, ele conduziu a salvação física de Canaã. Ele obedeceu a Deus e foi, ousadamente, eles tomaram Jericó, com um ato profético ousado que Deus mandou que fizesse, e foi tomando todos os povos que Deus dava direção e que estava a caminho da terra prometida.
ousadamente ele obedeceu. Ele teve visão de olhar como espia e teve a autoridade de agir como servo. Ele agiu. Quando era da responsabilidade dele tomar decisões, ele creu, obedeceu e Deus foi com ele. Amém? Glória a Deus. Marca aí Josué 1, porque esse é o texto base. Mas nós vamos até João 17. Daqui a pouco a gente volta para Josué. Então, como Josué, ele conduziu a salvação física em Canaã, então, era a salvação do povo de Deus, era cumprir o plano de Deus para que o povo de Deus chegasse à terra prometida, e nós sabemos onde é Canaã hoje, amém? Você pode declarar comigo, onde é Canaã hoje? Israel, amém? A terra prometida que o Senhor tinha ao teu povo era Israel. A terra que mana leite e mel é Israel. É onde o Senhor separou para que o seu povo estivesse. Ali é o povo de Deus. Só que tanta coisa aconteceu. Na verdade, o povo errou. A palavra chegou aos gentios, que somos nós, que não são judeus. E o Senhor Jesus declarou, olha, a palavra precisa ser pregada aos gentios. E Paulo declarou em suas cartas, olha, e Paulo é tido como os apóstolos dos gentios. O apóstolo dos gentios. Você precisa pregar, levar as boas novas aos que não são judeus. Essa era uma missão, porque o povo pecou. Os judeus, eles ficaram atrelados à lei que os faziam ficar paralisados e não desfrutavam das bênçãos de Deus. Se tornavam fariseus, se tornavam homens de conhecimento, mas não de viver o poder de Deus, não de manifestar o poder de Deus. E foram ali tropeçados nas próprias leis. Não pelas leis, mas pela concupiscência, os desejos do próprio coração. E o paralelo que a gente faz de duas histórias que têm uma mesma missão é em Jesus. Jesus veio com um propósito claro, enviado. Amém? João 3,16, o que Deus declara? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho com um propósito. Com um propósito claro. Josué, ele faz a salvação, ele traz ali o propósito de salvação física a Canaã, e Jesus conduz todos os que creem na salvação eterna. Então, Josué tem uma missão importante de levar o povo ao local determinado como promessa de Deus. Jesus veio com uma missão determinada de levar os filhos aos que creem a salvação eterna. E nesse paralelo ele é importante porque existe uma promessa, e a gente faz parte dessa promessa da nova aliança. Amém? Jesus veio para que a lei já não tivesse mais a valia, e fosse o amor de Deus, a graça de Deus e o propósito de Jesus em nossas vidas. Amém? Se nós cremos, é o suficiente para sermos salvos. Isso foi conquistado por um Cordeiro santo, imaculado, que foi entregue ao nosso favor. Amém? Como nós falamos em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que entrega o teu Filho, para que todo aquele que nele crê, ele não tem mais necessidade, mas tenha vida eterna. Então era necessário, quantas vezes na minha caminhada, mais na minha juventude, eu falava assim, por que mesmo que Jesus teve que morrer por mim? Eu achava algo muito distante, sabe? Eu falei, mas o que eu fiz? Eu fiz. Para ele ter morrido há 2000 anos atrás, e o que eu fiz? Eu tinha isso, minha fé me limitava a compreender que ele não morreu ao meu favor, mas ele, na verdade, ele morreu em favor da humanidade, com o propósito de Deus, de entregar o seu Filho para que o pecado já não tivesse domínio sobre a humanidade e a gente tivesse liberdade de se relacionar com o Pai. Mas como? Com a promessa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, Jesus falou aos seus discípulos em meio à sua caminhada, olha, convém que eu vá, para que o Consolador venha. O Consolador.
Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós aprendemos com a palavra que esse Consolador, ele faz morada em nós. Quando a palavra declara que nós somos templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia nos ensina para cuidar do nosso corpo, que ali é onde o Espírito Santo faz morada, a gente compreende então como Deus falava sobre as leis, que já não era a valia das leis de Moisés, mesmo que ela tenha o seu valor, mas era a época da graça, do relacionamento com Deus, da nova aliança, do sacrifício ser suficiente na nossa vida, de o Espírito Santo, o Pai, que teve contato com Moisés, estando no céu, envia o teu Filho, a Trindade, amém? O teu Filho, em nosso favor, com um propósito sobrenatural, para que Ele venha, para que em nome de Jesus, essa nova aliança, Ele vá, tenha a sua ascensão, esteja à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para que o Espírito Santo venha, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vivemos essa nova aliança, onde Ele usa você e a mim como filhos para um propósito na terra, para essa missão. Amém? Em João 17:13 diz assim, amém? É João 17:13. Diz assim, esse é um tempo em que Jesus ora. Eu amo essa passagem, eu amo João 17, irmãos. Eu tenho um caso sério com esse capítulo, porque é Jesus orando a Deus e a base da oração é falar, estar com Deus, arrazoando com o Pai sobre nós. E em meio a essa oração, no 13, Jesus diz assim a Deus, mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Amém? Então ele declarando a Deus que precisa ir ao Pai, Senhor, eu vou a ti. E digo isso ao mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Versículo 18. Assim como tu, Pai, me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Amém? Aqui é um diálogo lindo, onde Jesus declara, Pai, eu me santifico por eles. Que Deus abra o nosso entendimento para compreender. Irmãos, Deus tem trazido isso no meu coração. Eu comentei na sexta-feira na igreja lá do Perequemirim, da igreja Ágape no Perequemirim. Se você não sabe, nós temos uma igreja no Perequemirim, pode visitar os cultos aos sábados, vai lá, é uma bênção. Amém? Depois da paralisação, quando voltar tudo. E nós estávamos lá, Deus trouxe ao meu coração, porque é isso que é verdade, o Espírito Santo falou. O propósito de Deus em nós é a mais bela e linda história de amor e romance. O romance de um pai que ama o filho, de amor, de propósito. Amém, irmãos? Olha o que Jesus declara a Deus de tão importante nos envolvendo. 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, aqueles que estavam com ele, os discípulos, e aquela multidão que já o seguia, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. O Senhor Jesus clama a Deus por mim e por você, por aqueles que vão a crer na palavra ministrada, pregada, porque alguém pregou para você. Não é verdade?
alguém falou do amor de Deus. Pode ter sido numa igreja, pode ter sido num momento de comunhão com alguém, que alguém falou para você, olha, o amor de Deus é incomparável. E comigo foi assim, tinha um amigo na sala de aula, que ele era muito alegre e feliz, eu via algo no rosto dele, paz, sabe? Eu falava, esse cara tem alguma coisa. Eu tinha uma amizade com ele, mas eu não entrava nesse detalhe, sabe? Aquela coisa de homem que não fala coisas de coração. Sabe? Homem às vezes é meio brucutu, tem dificuldade de falar coisas do coração, né? De discutir a relação com a esposa, tem dificuldade. Boa parte, né? Não todos. Então, eu perguntei para ele, falei, cara, por que você é alegre assim? Por que você anda de skate e é diferente dos outros? Que ele andava de skate, tinha um cabelão maluco assim, só que ele não fumava maconha. Ele não fazia o que a maioria fazia, né? Tem muito skatista que não fuma, né? Mas a real é, porque é um grupo que tem por hábito conhecer a maconha. E eu falava, o que é isso? Ele falava assim, você quer saber mesmo? Eu falei, quero. Vamos quinta-feira numa reunião? Eu falei, vamos, mas o que é? É os atletas de Cristo. Ele me convidou. Eu falei, mas o que é? A gente fala da Bíblia, cara, do amor de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de amor de Deus, sabe? Ou seja, pregaram para mim. Eu fiquei curioso com aquela luz que tinha na vida dele, e ele exalava o amor de Deus. Então, graças a Deus, porque ele falou, e a gente precisa fazer isso. Proclamar o amor de Deus a quem cruza o nosso caminho, porque a luz do Senhor brilha na sua vida. Amém? Você é uma bênção. O Espírito Santo transformou. Onde estaríamos se não fosse o amor do Senhor? Pergunta, pensa aí. Dá uma pensada aí, 30 segundos. Onde você estaria se não fosse o amor do Senhor? Uma dúvida, aqui eu não estaria. Ia de cara. Né? Onde estaríamos? São essas memórias que a gente precisa lembrar, porque nos traz esperança de que Deus fala conosco. Quando no dia a dia é tudo tão desesperador, a gente fala, Deus, como assim? A gente precisa lembrar de onde o Senhor nos tirou, para ver o tamanho da transformação que Ele tem nos proporcionado. Como éramos e como somos, e o que Ele tem falado, nos ensinado, e a gente com certeza vai voltar a ter uma fé alimentada com o próprio testemunho na sua vida. A sua vida precisa ser edificada por você mesmo, porque o milagre de Deus é real na sua vida. Pode ser uma história muito, muito mais difícil, talvez uma libertação de droga, ou não. Libertação de jogos digitais demoníacos, ou pode ser de uma preguiça sem fim, de uma tristeza profunda, mas Deus te transforma. Deus tem nos transformado. Isso é a realidade de Deus em nós. Quando a gente quer ver o nosso Deus falando, e onde, na verdade, nós somos o milagre vivo de transformação de Deus. Senhor, onde o Senhor fala comigo, olha o quanto você mudou. Olha o quanto você sonha hoje, o quanto o seu palavreado mudou, não por você ficar parecido com os crentes, mas você percebeu que você soltava palavras que não agradavam a Deus e machucava pessoas. Isso é o poder de Deus. Te trazendo a consciência de um culto racional, de um relacionamento racional. Eu sei o que eu estou falando, a palavra de Deus tem poder. Então o que eu estou proferindo? Parece um palavrão leve, mas é pesado. Mas é pesado. Então a gente já, quando tem a vida transformada, o palavrão às vezes é a primeira coisa que a gente muda. Porque não soa bem com quem está proferindo o amor de Deus, com quem a vida está sendo transformada, com quem está vivendo novidade de vida. Sabe por quê? Quando a gente encontra o amor de Deus, é a própria cruz de Cristo, é o próprio ato de Jesus impactando a nossa vida. É a própria suficiência do ato de Jesus. Deus sendo Deus, não, além de enviar o seu próprio Filho, não poupou o seu Filho.
porque era necessário que acontecesse. Por isso que é tão impactante quando a gente conhece esse amor. Porque é a transformação da humanidade, onde Deus falou assim, eu quero habitar nos meus filhos. Eles são templo da minha habitação, templo do Espírito Santo, eu quero me relacionar com Ele. Eu quero falar com os meus filhos. Eles são a minha habitação. Quando a gente encontra essa realidade, por isso que nós somos transformados, não cabe mais os costumes que nos afastavam de Deus, ou o tempo escasso em que a gente não faz nada, a gente passa a perceber que o nosso tempo tem valor, e que se o nosso tempo está parado e não é o nosso tempo de descanso, e que a gente merece o nosso tempo de descanso, é o nosso tempo de estar com a família, é o nosso tempo de crescer, de buscar a palavra, e de tantas outras coisas. Deus tem um propósito para nós. E por que um paralelo entre Josué, que ele tinha uma missão, e Jesus, que veio com uma missão, porque eles vieram tidos de uma promessa, de algo que eles deveriam fazer para que acontecesse. E Jesus veio cumprir a promessa. Ele veio cumprir a promessa, mas a gente faz parte dessa promessa de Jesus. E a gente tem algo a fazer. Isaías 53. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aquilo que eu tinha dúvida, o porquê que ele morreu por mim, era porque na verdade ele morreu pela humanidade. Por que ele sentiu que Deus o abandonou? Porque Deus não habita em meio ao pecado, e o pecado da humanidade estava sobre ele, porque Deus já queria que nós vivêssemos pela graça, tinha um propósito para que aquilo acontecesse. Por isso ele não poupou o seu filho por amor a nós, mas ele foi ferido por os nossos pecados, nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O povo iníquo, todo o pecado de um povo iníquo estava sobre Jesus naquele momento. E o castigo, e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, o castigo que te traz paz hoje, estava sobre ele, não sobre nós. Não sobre nós. E pelas suas pisaduras, o quanto ele foi maltratado, agredido, fomos sarados. Pela dor dele nós tivemos a cura. Nós fomos curados. Por isso que quando a gente fica olhando para o Egito, pela nossa vida, do velho homem, e negociando com Deus, de fazer muitas coisas da nossa vontade, carnal, a gente vai crucificando Jesus novamente. A gente não vai dando valia e valor ao sacrifício que é e sim suficiente em nossa vida. A gente vai crucificando aos poucos, porque não está sendo suficiente para você, você quer mais. Porque o mundo é mau e oferece coisas em que enche os nossos olhos. Enche os nossos olhos. E a gente começa a ter saudade daquilo que a gente vivia, ou de como o mundo vive, ou de conquistar o que o mundo oferece. Claro que Deus pode e quer te abençoar. Amém? O problema é onde está o nosso coração. Você pode ter o carro mais lindo do mundo. Glória a Deus se você tiver. Eu vou festejar. A gente dá uma volta. Só para eu ver como é dentro, tá bom? Não preciso ter o mais lindo do mundo. Se seu coração não está ali, glória a Deus. Você sabe o valor que aquilo tem e ponto final. Mas se o coração da pessoa, isso que a palavra fala, aonde estiver o teu tesouro, aquilo que for de valor para você, ali estará o teu coração. Por isso o nosso valor, o nosso tesouro, vem de Cristo, vem do amor do Senhor. E você pode ter
e ser próspero e ter tantas coisas e conquistar e saber o valor de cada coisa. Aquilo não roubar o teu coração, não roubar a tua idolatria a Deus, não te impedir no relacionamento com o Pai. Ele não vai te atrapalhar em nada. Então, o que era suficiente, o que era necessário para que nós tivéssemos direito à salvação, como foi falado novamente, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. E a reflexão que Deus traz para nós é, mas existe uma escolha. Como se manter até a promessa da vida eterna? Como se manter até a promessa da salvação? Jesus envia teu Filho, é suficiente o que Ele fez por nós. Amém? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna já chegou para você? Não. Só quando nós formos, o Senhor voltar para nos buscar. Amém? Mas nós não chegamos até lá. E como viveremos nesse mundo mau? Como viveremos? É uma escolha que a gente faz de como viver. Então, a gente volta em Josué. Porque Josué 1. Porque o mesmo Deus tinha um propósito. É o mesmo Espírito que faz com que a gente se mantenha firme. É o mesmo Espírito que faz com que a gente mantenha bem, com um propósito forte. Então, o mesmo Espírito, as palavras que o Senhor disse a Josué, é as mesmas palavras que o Senhor diz a nós hoje. Para que a gente cumpra a promessa de Deus. Para que a gente creia, para que a gente fique firme, para que seja suficiente o que Deus fez na cruz em nosso favor. Amém? Josué 1:5. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais, que lhe daria. Aqui o que Deus declara para nós, vocês têm uma missão, herdar a terra prometida, não mais a Jerusalém de Canaã, mas a Jerusalém celestial. Porque a palavra de Deus fala que a salvação vem pela fé. Amém? A salvação vem por acreditar. E a palavra de Deus também fala que nós temos que nos alimentar para que a gente buscar a palavra de Deus, para que a nossa fé seja alimentada. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos um motivo para que nós permanecemos acreditando, para que nós sejamos herdeiros da salvação. Então o Senhor, nesse tempo difícil, nesse tempo onde as decisões são tomadas e são obscuras, onde se tem valores e dinheiros que são liberados e a gente não sabe se é destinado para o que é correto, porque a gente não sabe que, poxa vida, tanto dinheiro assim, por que não foram feitos novos leitos, se as paralisações são baseadas em quantidade de leitos disponíveis? Cadê os leitos? E tantas coisas ficam ao obscuro, e a gente não compreende. E de repente a gente recebe uma notícia e mais uma paralisação. E a nossa fé começa de novo a... Senhor, eu sou autônomo. E essa paralisação atinge diretamente os meus clientes. Então, naturalmente, atinge a minha vida. E vem aquela... como vai ser? Como vai ser? Já vem aquela aflição do homem. Tudo parado. Tudo fechado. Como vai ser? Como vamos nos manter?
como o pessoal não entende tudo isso. Tudo bem, nós sabemos que temos um motivo que são as mortes. É um motivo mais relevante possível, não é verdade? E a gente não se priva de obedecer, mas é duro. E a nossa angústia começa a bater. A nossa angústia de saber que ficaremos sim 15 dias enfurnado em casa. Ali, fechado, saindo pouco, saindo o necessário. Mas contando aquilo que Deus sim vai nos prover, mas que serão dias difíceis. É uma missão que Deus tem para nós. E o Senhor fala assim: filho, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixareis, nem te desampararei. Como Josué estava debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos. Quando Deus fala, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo. Para Josué, Ele fala para nós, porque nós somos povo de Deus. Nós estamos passando por uma luta, mas graças a Deus temos o Senhor. Graças a Deus nosso casamento tem o Senhor. Graças ao bom Deus, nós temos a palavra do Senhor, que a gente vai poder educar os nossos filhos. Tem de bom ânimo, eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor sobre a tua vida. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Você está debaixo de uma promessa. Uma promessa que Jesus intercedeu por nós falando: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são desse mundo como eu não sou deste mundo. Pai, que eles sejam um comigo como eu sou com o Senhor um. Eu os santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu os santifico na verdade. Nós somos santificados na verdade, irmãos. Na palavra de Deus, não são palavras nossas, são palavras de uma oração, no mesmo capítulo 17, de Jesus a Deus. Pai, eu lhe mostrei a eles o poder. Aquilo que o Senhor me revelou, eu tenho mostrado a eles. Esforça e tem bom ânimo. E eu coloquei aqui o esforça-te. Se esforçar, na raiz hebraica, porque foi escrito em hebraico, o que significa ser persistente, ser forte, firme, prevalecer. Então, esforça-te, prevaleça, que a sua fé prevaleça. Em nome de Jesus, que nesse tempo de tribulação, a sua fé não adormeça, mas prevaleça. É uma escolha que a gente faz. É uma escolha diária que a gente faz na nossa caminhada com Deus. A educação dos nossos filhos é algo que a gente preocupa, não é verdade? O que é algo que a gente precisa ter atitude. Nesse tempo difícil, esse é o tempo de a gente prevalecer. De a gente ensinar o nosso filho lá em Provérbios 22, fala, ensina o teu filho no caminho, a criança, no caminho que se deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se perder. Esse é o exemplo. Se nós não fizermos nada, irmãos, vão educar o nosso filho. Vão educar. Então, se você tiver uma atitude de não ser o educador, não mostrar o caminho, que caminho que ele vai seguir quando crescer? Qual o caminho? Ele não vai seguir, porque não foi ensinado. Então, o que precisa? Uma atitude para que isso aconteça. Atitude de educar o filho no caminho que se deve andar. Isso não é papel apenas da igreja, aliás, é papel dos pais, primordialmente. Amém? Então, assim, é uma atitude que a gente precisa ter. É algo que a gente precisa fazer, algo que a gente precisa se esforçar. É você, irmão. Somos nós que precisamos nos esforçar para que os nossos filhos aprendam, para que no tempo certo de adulto ele escolha o amor do Senhor e eles não se percam. Amém? No versículo 6 fala, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar este povo e herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria.
O Senhor conta conosco. Você vai fazer com que o amor do Senhor fique vivo na sua vida. Quando ele declara para Josué, porque tu farás herdar, Deus fala para Josué algo, olha, é você instrumento para esse povo. Você é instrumento para esse povo. E quando Deus fala para nós, esforça-te, olha, você precisa tomar atitude porque você é instrumento para a saúde espiritual da sua casa. Você é instrumento para que durante esses dias você não passe aflição. Você saiba que existe um Deus provedor que é fiel com o propósito que Ele tem sobre a promessa na sua vida, porque ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, o bom ânimo significa, traduzido para um vocábulo, diz assim, corajoso, decidido, sólido, audacioso e alegre. Em João 16:33 diz assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus declara a nós, isso é a palavra de Jesus, olha, esse mundo você vai ter aflição, você vai passar por momentos difíceis, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que era necessário, irmãos, em nome de Jesus, abre o teu coração, o que é necessário para a tua felicidade, é uma guerra vencida pelo nosso Deus. Eu venci o mundo, e a gente fica aflito com o dia de amanhã, com que a vez de comer, de beber, a gente fica aflito. E quando Jesus declara, no mundo tereis aflições, mas tende, o bom ânimo aqui pode dizer, tende coragem, tenha decisão, tenha solidez, tenha audácia, tenha alegria, eu venci o mundo. Quando Deus declara para nós essas palavras, esforça-te, tem bom ânimo, são características de Deus para nós, porque Ele soprou em nossas narinas os fôlego de vida, Ele nos criou imagem e semelhança, lá em Gênesis, nos primeiros capítulos já declara, Ele soprou nas nossas narinas os fôlego de vida. Qual o fôlego de vida? O fôlego de vida do próprio Deus, das características de Deus sobre nós, do DNA do Pai sobre nós, características de filho que ama, características de servo, que obedece e crê. Nós temos o necessário, por isso que é a mais linda história de amor. Imagine, irmãos, o pai cria e ele... Imagina o coração, a alegria do coração de Deus em falar assim, filho, viva, torne ser vivente. O que nos faz ser vivente é o próprio poder de Deus, irmãos. É uma linda história de amor. Constrange às vezes. Porque a gente esquece no nosso dia a dia. A gente esquece. Tamanho amor. Ele cria, sopra, se entrega por nós e fala, olha, eu quero que ele seja um templo. Agora eu vou ser Deus presente. Mais do que nunca Deus conosco. Né? A virgem concebeu um filho que daria o nome de Emanuel, Deus conosco. Literalmente Deus conosco. Templo do Espírito Santo, morada do Senhor. É isso que você é. Então, não existe 15 dias de sofrimento. Existe 15 dias de presença de Deus na nossa casa. Existem 15 dias de perseverança. Existem 15 dias de luta, de amor de Deus, de alegria do Senhor naquela casa. Você vai acordar a cada dia e falar, aleluia, as misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã. Espírito Santo, bom dia. Bom dia, Espírito Santo, filhos. Vamos acordar e tomar um café da manhã? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos desfrutar. A alegria do Senhor é a nossa força, o suficiente foi feito. E na quinta-feira teremos a live em comunhão e viveremos isso. Esteja na live porque é o nosso tempo de comunhão. Para que a visualização lá, a igreja está todo mundo lá, que compartilha. É o fruto de que estamos lá em comunhão, no conforto do nosso lar. O suficiente foi feito.
Em nome de Jesus. Em meio a toda essa batalha, versículo 7, então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas e por onde quer que andares. Ouça bem, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? A palavra de Deus chega aos gentios, em nome de Jesus chega a nós, e o Senhor declara para nós, olha, medita de dia e de noite nessa palavra, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Então você tem a palavra do Senhor na tua casa durante esses dias, para que ali seja estabelecido um local de adoração, um local da presença de Deus, e não só na sua casa, porque na verdade vocês são habitantes da presença de Deus, em nome de Jesus. E ali vamos desfrutar, e viveremos dias da fidelidade de Deus, da intimidade com Deus, não da tristeza profunda, não um desânimo profundo, porque quando você procura sentir assim, procura se sentir assim, é como crucificar Cristo novamente, não ser suficiente aquilo que Deus fez por você. Ele fez o necessário, quebranta o teu coração, cumpra Mateus 6,6, vá até o teu quarto em secreto, fecha a tua porta, busca o Senhor em secreto Ele vai te recompensar. Vê se não é a mais linda história de amor. Ele declara até o lugar em que Ele quer ser íntimo conosco. Até o lugar, é o teu quarto. Você pode achar lindo ou feio o teu quarto, mas é lá que Deus quer falar com você. Você pode se achar lindo ou feio, mas quando você se olhar no espelho, saiba que você é templo do Espírito Santo, e que o Senhor é contigo onde quer que você andar, que Ele te desenhou assim, com esse propósito, para que você vá e dê fruto, para que você seja bênção aonde você estiver, com esse jeitinho peculiar e lindo que Deus te deu e fez. Ele fez com um propósito eterno. Você tem valor. Você foi levantado como filho em meio a essa geração para passar por esses momentos de luta, mas para glorificar o nome do Senhor, para que a luz de Cristo brilhe em ti. E o amor do Senhor seja exaltado através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, Josué 24:15. Queria chamar o Ministério de Louvor. Aleluia! Santo és tu, Senhor. Em nome de Jesus, você na sua casa, se você ora em línguas, ore em línguas. Porque a palavra do Senhor hoje para nós são duas promessas, uma missão. E para cumpri-las, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Amém? Em nome de Jesus. Diz assim, Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, só um minutinho, irmãos, o que está acontecendo aqui? É o fim do ministério de Josué, já estava velhinho, e é precioso o que ele deixa declarado para nós, amém? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, que não passaram o rio, né? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara ao povo, olha, tome a decisão, você quer servir ao
os deuses que o povo que perdeu a bênção de entrar na terra prometida adorava, tudo bem. Aliás, tudo bem não, é uma escolha de vocês. Mas ele declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele declara com fé, ele declara tendo sido um homem que obedeceu a Deus, que se esforçou e foi corajoso, que se esforçou e teve bom ânimo, mesmo em todas as adversidades. A primeira luta após Jericó, eles iam conquistar a província de Ai, e Deus falou assim: olha, quando vocês dominarem este povo, vocês joguem tudo fora, mas o ouro e a prata tragam para o templo, tragam para os sacerdotes, para que ali fizesse administração. Aliás, isso na conquista de Jericó. E alguns homens do povo de Deus, ficaram com o ouro e com a prata, ficaram com os bens, e depois eles foram para a batalha para conquistar a província de Ai, e perderam, foram derrotados, muitos mortos, e Deus visita Josué e fala: olha, vocês pecaram contra mim, vocês não trouxeram tudo que era para trazer de ouro e prata aos sacerdotes, vocês esconderam algumas coisas. Josué se prostra, pede perdão a Deus, então reconhece a falha, corrige o problema e vai à batalha novamente e conquista a província de Ai. Ele se esforçou e foi corajoso. Ele ficou desesperado. Na oração dele a Deus, ele falou assim: Senhor, como que fica a nossa reputação de um povo de Deus às próximas nações que nós temos, as províncias que nós temos que conquistar? Pai, eles vão vir contra nós e vão nos vencer, porque viram que nós somos perdedores. Se nós passamos do Rio Jordão e conquistamos Jericó, Deus tem misericórdia de nós. Então Deus ensina e eles vencem e continuam cumprindo, porque Josué se esforçou e teve bom ânimo, foi alegre. Vamos ficar de pé, povo de Deus, que Deus declara sobre a tua vida: ser forte e corajoso. E eu profetizo em nome de Jesus que nós viveremos dias de intimidade com o Senhor, dias de intimidade com o Pai, amém? Esses próximos 15 dias, você vai tomar uma atitude. Eu tomei uma atitude que um dia Deus me ensinou, assim: você tem tempo, horário para trabalhar? Você entra tal hora e sai tal hora? Tenha o teu horário com Deus. Tenha o teu horário com Deus. Crie o hábito. Que horas é o teu horário com Deus? Tenha na tua agenda: é das 20 às 21, das 20 às 20h30, das 8 às 8h30. A atitude, o ter o bom ânimo, é saber quais são as tuas dificuldades, e em nome de Jesus Cristo solucioná-las, porque Deus te dá sabedoria. E tome posição e atitude para você ser um servo que busca, ser um servo que dá bom exemplo, ser um servo que o seu filho ora e fala: meu pai ora, meu pai clama, meu pai busca, ele lê a palavra. E isso é ensinar o filho no caminho que se deve andar, dando os bons exemplos, que o exemplo, ele arrasta as pessoas, olham, principalmente os nossos filhos. Então tenha a atitude de, em nome de Jesus Cristo, como você tem horário para comer, para trabalhar, você tem o teu horário com Deus. E aquele teu horário é tão importante, ou muito mais, do que você ter uma bronca do teu patrão se chegar atrasado no trabalho, porque a gente fica preocupado. Não é verdade? Quem cumpre o horário, eu não posso chegar atrasado. Você tem o teu compromisso com Deus. Crie o hábito na sua vida da busca. E em nome de Jesus Cristo serão dias intensos, serão dias cheios da presença de Deus. Deus vai falar com você. Talvez você pergunte que Deus não fala, você diz que Deus não fala. O Senhor falou que falaria através da palavra. Se não temos buscado a palavra, se não temos ido ao nosso quarto de intimidade, claro que Deus não falaria, claro que não ouviríamos o Senhor. Mas o Senhor é um Deus fiel,
declara ao seu povo uma palavra de ânimo, uma palavra de conquista, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia. Esforça-te e seja corajoso, tenha bom ânimo, seja alegre. Amém? Em nome de Jesus, você pode glorificar o Senhor com alegria pelas promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Se é para o Senhor, é com força. Nós vamos adorar e depois nós vamos proclamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Porque serão dias sobrenaturais. Em nome de Jesus.